contexto, um pouco contexto histórico, é um pouquinho do que eu fiz domingo passado. Eu vou ministrar em 2 Timóteo, dessa feita 4, no versículo 9 até o 16. Depois a gente pula para o 21, tá? A minha ministração hoje são 7 atitudes para uma vida saudável. Se você quiser ter uma vida saudável, uma vida vitoriosa para os neopentecostais, uma vida abençoada, vou lhe dar 7 passos, 7 etapas, 7 princípios, 7 virtudes, ou 7 atitudes que eu prefiro. Então, nesse tempo que está tão na moda pregar sobre autoestima, sobre coach, sobre autoajuda, o evangelho da autoajuda, vou trazer uma ajuda do alto. Diga amém. A melhor ajuda é aquela que vem do alto, aquela que vem de cima. E aí, nesse contexto de 2 Timóteo 4, Paulo, como ministrei domingo passado, domingo passado foi a igreja do avivamento, né? Pastor do avivamento, missões, a vida de João Batista. E aí, Paulo estava no cárcere, não na primeira prisão. Paulo sofreu 2 prisões de maior duração. Claro que ele sofreu várias. Por exemplo, Filipe, né? Atos 16, ele foi preso, mas preso rapidamente. Foi preso, açoitado, etc. e tal, logo saiu. Mas 2 prisões demoradas. E na primeira prisão, eu já falei isso para vocês, ele era um preso religioso, ele era um apóstolo. Ele foi preso numa residência, a prisão domiciliar. Ele passou 2 anos, e ali ele recebia pessoas, ali ele discipulava pessoas, ali ele escreveu várias cartas, né? Como a de Filipenses que nós falamos, 4 cartas ele escreveu, na verdade. E aí, na segunda prisão, agora desse contexto que foi a última carta que ele escreveu, de 2 Timóteo, a última carta de Paulo, ele escreveu, ele estava no calabouço. No calabouço, eu descobri o nome, Mar Metina, nome do calabouço que Paulo estava preso. E ele tem até hoje esse calabouço que se encontra em Roma. Ele estava em Roma preso no calabouço. E aí ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele já estava condenado à morte. Então olha o exemplo. Não sei como você está aqui, como você entrou hoje neste lugar. Talvez a sua vida não esteja tão boa, mas eu quero dizer que o nosso referencial hoje é Paulo, que estava preso, sentenciado. Ele não foi condenado à crucificação, porque ele era cidadão romano. Cidadão romano, a cruz era uma morte tão ruim, tão péssima, tão horrível, que o cidadão romano não podia ser crucificado. E Paulo foi decapitado, não em Roma, tiraram ele da cidade e decapitaram ele. Mais ou menos na mesma época que também foi crucificado, aí sim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição, porque ele não se achou digno de morrer igual ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi condenado à cruz, à morte de cruz, ele disse: não, eu quero ser condenado à cruz, mas eu quero morrer de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. A cruz era das piores mortes, porque matava a pessoa aos poucos, né? A pessoa ia sofrendo, ia minguando, ia definhando. E até mulheres eram crucificadas. As mulheres, para não aparecer a genitália, né? Porque aquela fralda que Jesus aparece, aquele é engano, tá, gente? Claro, a igreja não ia deixar, a televisão não ia deixar Jesus, o ator, né? Porque não é nem Jesus, é um ator hollywoodiano, bonito, louro, né? Esse Jesus louro foi de Luís XIV. Luís XIV estava comandando lá, não é? E aí retrataram, na Idade Média, retrataram Jesus, um Jesus louro, bonito,
olhos azuis, né? Aquele Jesus é o retrato de Luís XIV, que também foi decapitado, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Mas Jesus foi crucificado nu, e todos eram nus, e a mulher era crucificada como? De costas. A mulher não podia ser crucificada de frente, que ia ficar uma coisa, né, meio aberrante, né, gente? E aí colocava as mulheres de costas, mas também as mulheres eram crucificadas também. Muitas mulheres foram crucificadas. Na época que Paulo foi morto, que Nero colocou a culpa do incêndio de Roma, como eu já falei para vocês, em Paulo, que era o líder da nova religião, dos cristãos, porque Nero incendiou Roma, e Roma tinha 14 bairros, 10 foram praticamente consumidos pelo fogo, e 4 quase não foram atingidos. Desses 4, eles eram habitados por cristãos e judeus, que foi o álibi, né, perfeito para Nero, e colocou nos cristãos. E aí quem era um dos líderes principal, talvez Paulo. E aí Paulo foi preso, agora como malfeitor, como bandido, condenado à morte. E nesse contexto de condenação à morte, numa masmorra fria, úmida, eu pesquisei, tinha até goteiras nessa masmorra marmetina. E aí ele escreve e traz 7 atitudes para mim e para você, que se você colocar em prática, vai mudar a sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Você vai ter uma mente saudável, uma vida saudável, se você colocar em prática os ensinamentos de Paulo. Então, já nesse contexto, vamos para o texto, né? 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler apenas o 9, como sempre fazemos, né? Vai ser do 9 ao 16, depois a gente pula para o 21. Então vamos ler apenas o 9, não sei nem quem vai ler para mim, por favor. Amém. 9 diz: procura visitar-me em breve. Não, só isso, só o 9, só isso? Procura, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo está em Éfeso, provavelmente ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, e aí ele diz: procura visitar-me depressa. Preste bem atenção uma coisa: nas adversidades, nos momentos de aflições, de dores, de necessidade, de angústias, você precisa ter amigos. Diga amém. Amém. A Bíblia diz em Provérbio 18, eu vou citar o 1 e o 24. Em Provérbio 18, 1, diz que aquele que se isola, se isola não tem um amigo, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Então uma pessoa, quando se isola, ela não é sábia. Pessoa que não é sábia, ela é uma pessoa obtusa, que tem necessidade de sabedoria. Tiago disse: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas aquele que se isola, aquele que na dificuldade não tem com quem contar, ele se isola, ele entra no quarto escuro da depressão, ele fecha as cortinas e apaga a luz, como se isso fosse resolver a sua vida. E ele diz que se surge contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. É uma pessoa egoísta, que só pensa em si próprio, que só olha para o seu próprio umbigo, que só pensa em si mesmo. Isso é uma pessoa que não tem amigo, que vive sozinho, que pensa que é uma ilha. Esquece que do próprio nascimento
em condições normais, ou já nascemos de diferentes formas, mas em condições normais já nascemos da união ou da associação de duas pessoas. Um homem e uma mulher se unem em condições normais, se amam, e aí vem você. Posso ouvir amém? Amém. Você já nasce de um relacionamento, de uma sociedade, e agora a pessoa quer viver isolado. Nenhum homem é ilha. Não quer dizer que você não pode se isolar por alguns minutos, por algum tempo. Eu mesmo costumo dizer que eu gosto muito de ficar sozinho, mas não sempre. Gosto de ficar sozinho para refletir, para falar com Deus, para ouvir louvores, para aprender, mas eu gosto também de gente, gosto muito de gente. Então é legal você ficar sozinho quando você quer, mas não você viver sozinho, é diferente. Então aquele que se isola busca os seus próprios interesses, insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Então Paulo, na hora da dificuldade, diz: Timóteo, me socorre, me ajuda. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 24, que aquele que tem muitos amigos tem perdas, mas há amigos mais chegados do que o irmão. Provérbios 18, 24. Então tem amigo que você tem tanta afinidade, você precisa ter um amigo, uma pessoa que você confie, uma pessoa que você possa compartilhar, uma pessoa que você possa multiplicar, uma pessoa que você possa abrir o seu coração. É isso que Paulo está dizendo: Timóteo, vem depressa, me socorre, me faz companhia, eu preciso de alguém. Então a primeira atitude é você ter amigo. Diga amém. Amém. Diga: eu preciso ter amigos. Eu preciso ter alguém em que possa confiar. Amém? Ok. Mas são 7 princípios. 9. Não, era isso, 10, desculpe. Você está certo, eu estou errado. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Então olha o que aconteceu. Na hora da dificuldade, todo mundo entre aspas, o mundo de Paulo, todo mundo abandonou Paulo. Um foi para um lado, outro, e o outro se desviou. Demas, tendo amado o presente mundo, o presente século, me abandonou. Olha que coisa interessante. Aprenda uma coisa: no mundo você sempre vai sofrer decepções. Diga misericórdia. Mas isso é uma verdade. Quem um dia tinha uma pessoa, um amigo, pode ser um namorado, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, um professor, não sei, que você confiava, depositava suas fichas, apostava, e de repente aquela pessoa lhe decepcionou. Se já aconteceu isso na sua vida, diga misericórdia. Acontece. Por isso que a Bíblia diz assim, Jeremias 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, e o seu coração aparta-se do Senhor. Olha que palavra forte de Jeremias 17, 5. Então nós não podemos confiar no homem, o próximo, porque o homem é falho, o homem peca, o homem decepciona, o homem erra, e aquele que olha para o homem vai se decepcionar. A terra pode lhe decepcionar,
mas os céus jamais vão lhe decepcionar. Diga glória a Deus. Por isso que Paulo diz em Colossenses 3, e 1 e 2 também: olhe para o alto, pensais nas coisas de cima, nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Você precisa pensar em Deus, você precisa crer em Deus, você precisa olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé. Esse nunca vai te decepcionar, mas os homens sempre vão te decepcionar. Então cuidado. Onde está a tua confiança? É no teu braço? É num amigo? É numa pessoa? Confie em Deus, crê em Deus. Diga amém. Então ele diz: olha, vem depressa, porque aqui as pessoas começaram a me abandonar quando ouviram que eu fui preso como malfeitor. Agora preso, quem está comandando aqui é Nero. Para matar mais um junto comigo é coisa mais simples. Então todo mundo me abandonou. Então quando todos lhe abandonarem, você saiba que Deus nunca vai te abandonar. Diga glória a Deus. Amém. Vamos avançar. 11. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele lhe é muito útil para o ministério. Ele disse: toma Marcos e traz contigo. Vem, pega Marcos e traz. Aí eu vou lhe explicar um pouquinho o que aconteceu. Na primeira viagem missionária, onde não era nem Paulo e Barnabé, era Barnabé e Paulo, eles levaram João Marcos, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, que ele era, na outra administração disse que era tio, que Barnabé era tio dele, mas era primo, tá? Barnabé era primo de João Marcos, João Marcos era primo de Barnabé. Eles levaram João Marcos. João Marcos, talvez por ser jovem, ou não saber o que é missões, né, pastor Davi? Então ele foi, quando começou a ver as dificuldades, as lutas, as aflições, João Marcos disse: eu estou fora. Ele abandonou os missionários e veio embora. É porque ele tinha uma mãe rica. Quando aparece Jesus lá no cenáculo, é na casa de João, na casa da mãe de João Marcos, tá? João Marcos tinha uma mãe rica. Ok. Ele disse: eu vou voltar para o braço da minha mamãe, não é? E aí abandonou Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Quando chega na segunda viagem missionária, agora Paulo, depois de Atos 15, onde teve aquele concílio lá em Jerusalém, onde Paulo ministrou, Pedro, onde Tiago, onde Barnabé falou ali a respeito do judaizante, que estava querendo que ele voltasse à lei, circuncidasse e tal. Houve o primeiro concílio ali em Jerusalém. Após aquele concílio, lá em Atos 15, lá pelo 36 em diante, Paulo chega com Barnabé e: vamos fazer outra viagem? Vamos. Era o parceiro dele. Aí Barnabé diz para Paulo: Paulo, tem uma coisa, eu vou levar meu primo João Marcos. Paulo diz: não, esse aí que me abandonou, que nos abandonou na primeira viagem, comigo ele não vai. A Bíblia diz que houve tamanha desavença, contenda, desentendimento, que graças a Deus, que quando há um desentendimento no corpo de Cristo, Cristo aproveita a confusão para multiplicar. Diga glória a Deus. Em vez de uma viagem, teve duas, porque Barnabé viajou para Chipre com João Marcos e Paulo pegou agora Silas. Quando você vê Silvano na Bíblia, é o mesmo Silas, tá? Paulo pegou Silas, ou Silvano, e fez a segunda viagem missionária. Barnabé para um lado e Paulo para o outro. E aí, quando Paulo agora já velho apóstolo Paulo, marcado pelas cicatrizes
das lutas. Ele mesmo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aí ele fazendo uma reflexão, ele se lembra de João Marcos, que ele foi muito duro, ele foi muito severo, talvez ele estivesse até correto, porque o cara na primeira viagem foi um desertor, desistiu. Mas ele disse: não, foi muito duro, o rapaz era jovem, e eu não quis dar uma chance. Depois esse homem fez, João Marcos escreve o primeiro evangelho, tá? O primeiro evangelho escrito foi Marcos, tá? Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, eles são copiados ou ajustados em cima de Marcos, tá? O evangelho mais fidedigno é o de Marcos, tá? Só uma nota de rodapé para vocês. Ok. Aí ele diz assim: quer saber uma coisa? Antes de eu ir para o meu martírio, antes de eu partir, como é o termo que ele usa, vou fazer uma coisa, eu vou me reconciliar. Então, qual é a terceira atitude? Você precisa olhar a sua vida e fazer uma análise, uma reflexão. Quem eu machuquei, quem talvez esteja em desalinho comigo, em desacordo, atritado, e faça uma reconciliação. Diga amém. A Bíblia diz que quando você vai levar a oferta no altar e lembra que alguém tem uma pendência contra você, você nem leva a oferta de volta, porque se você levar a oferta, você não volte mais. A Bíblia diz: deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão, e depois entrega a tua oferta e Deus a receberá. O que eu posso aprender com isso? Que Deus não recebe nem a oferta de quem está atritado, apartado, brigado. E aí Paulo diz: antes de eu morrer, eu vou fazer esse conserto. Me traga João Marcos, porque eu quero ali me reconciliar, eu quero pedir perdão, eu quero chorar junto com ele, eu quero uma palavra de reconciliação. Posso ouvir amém? Amém. Quero que você aplique essa palavra, como eu falei, só vai funcionar se você aplicar. No decorrer da sua vida, talvez você tenha alguém que está atritado, que está magoado, que está, como a gente costuma dizer, que está emperebado, que está machucado. E aí você precisa: quem é? Eu vou fazer essa reconciliação. E Paulo faz tão bonito: me traga João Marcos, porque ele é útil. É isso. Foi o 11, né? Agora o 13. Pula o 12. 13. Quando vieres, traz a minha capa e deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém. Vamos aprender com Paulo. Paulo está no corredor da morte, já está sentenciado à morte. Sabe o que ele pede? Claro, a capa, talvez, já falei que era uma masmorra, talvez tivesse com frio, mas ele diga assim: traga os livros e os pergaminhos. Agora eu vou mexer com você. Você, quando está ali meio atritado, primeira coisa que você quer é se desviar. Não vou mais para a igreja, estou magoado, não quero ler mais a palavra, não vou mais orar. Aprenda com Paulo. Nunca aparte de ti a palavra. Eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero crescer. Como é que uma pessoa que já vai morrer quer estudar, quer crescer, quer aprender, quer ler a palavra? E você, né, que tem tanto tempo, estou falando com você hoje, estou ou não estou? Tem tanto tempo, aí não consegue mais ler a palavra, não consegue mais estudar. Não, já estou muito velho. Paulo já ia morrer, gente. Paulo estava velho, ia morrer. Ele diz: me traga os livros
e principalmente os pergaminhos, a palavra, a Bíblia hoje, a palavra de Deus, que é luz para o teu caminho. E aí eu estudei um pouquinho os maiores cientistas, talvez a mente mais brilhante desse universo. Claro que o mais sábio foi Salomão, né, pela Bíblia, mas a mente mais brilhante, talvez, eu acho que você vai concordar comigo, Albert Einstein. E Einstein, entre outras coisas, né, prêmio Nobel de Física. O grande feito de Einstein foi a teoria da relatividade. Mas ele fez primeiro a teoria da relatividade especial. E Einstein era judeu, tá? Tem muitos judeus grandes na história. Vou até citar outro agora. Isaac Newton. Isaac Newton que descobriu a lei da gravidade. Tem alguém que, graças a Deus. E qual é a velocidade da gravidade? É que você acertou. Eu vou arredondar, é 9,8 metros por segundo. Ok. Então, Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. E aí Isaac Newton estava errado em algumas coisas. E Einstein, porque era fã de Isaac Newton, quando ele descobriu a relatividade especial, ele ia ferir, contrariar os ensinamentos de Isaac Newton. Aí ele passou, o que tem a ver Paulo estudar com Einstein? Passou 10 anos estudando a teoria da relatividade, agora geral, ao qual ele ficou famoso. E ele estudou 10 anos porque ele não queria contrariar Isaac Newton, que a lei da gravidade não, a teoria da relatividade especial contrariava a teoria de Isaac Newton. E aí ele estudou 10 anos só para, não ferir uma pessoa que ele estimava, que ele amava. Todos os dois eram, o Isaac Newton também, ele é crente, ele faz muita defesa de escatologia, tá? Mas não vamos. Ele tem uns estudos até hoje que é válido de Isaac Newton. Era um estudioso. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, só para concluir essa parte aí, o ensinamento geral. Você sabe que um dia desse o homem foi à Lua, comemorou 50 anos, Quem sabe disso, diga amém. Quem acompanha na televisão, diga glória a Deus. Vocês não estão vendo muita televisão, só estão no zap, né? Ok. Então, eu descobri que o seu smartphone que você tem na mão, diga amém, ele é 120 milhões de vezes mais veloz, mais capaz de que o melhor computador de 50 anos atrás, que ajudou os homens cientistas a irem à Lua. Então você tem uma ferramenta tremenda, 120 milhões de vezes melhor, mais rápido, mais capaz, você tem na sua mão. Então se você souber usar, diga amém. Mas Paulo queria estudar, ler, talvez uma palavra de conforto, para ir para a sua morte confiante, para dizer que não era nem uma morte, queria partir, como eu já falei aqui várias vezes. Mas amém, vamos avançar. 14. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Então disse Alexandre, em outras traduções, o latroeiro. E eu fui para o Google. O que é latroeiro? É aquele que trabalha com lata, mas o irmão, como tem uma versão mais moderna, aquele que trabalha com bronze. Hoje ele seria uma espécie de funileiro. Alexandre, o latroeiro. Mas quem é esse Alexandre? Duas coisas. Primeiro, ele trabalhava com lata. Mas Paulo diz assim, não sei se
eu acho que tu, não sei se tu falou, mas procura aí, daqui a pouco pode te enfatizar. Que o Senhor pague, esse, segundo os historiadores, esse Alexandre, o latroeiro, que talvez tenha na sua visão, foi aquele que delatou Paulo, entregou Paulo, denunciou Paulo. Mas Paulo não guardou mágoas. Aprenda uma coisa: procure entregar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas injustiças a Deus. Diga amém. Qual é o próximo princípio? Entregue a Deus. A vingança pertence a Deus e não ao homem. Paulo era um homem que entregou ele, e que por causa daquele homem, agora ele já foi julgado e ele já foi condenado à morte. E ele não joga nenhuma praga. E olha que Paulo é aquele que, quando disse assim para um homem lá em Éfeso, se não foi em Éfeso, desculpa, porque eu não ia nem ministrar isso, veio agora pelo Espírito. O cara começou a trazer uma heresia e disse: tu vai ficar cego. E o cara ficou cego na hora. Era Paulo. Se você jogasse uma praga, uma maldição, parece Alexandre, ia pegar ou não ia? Claro que ia. Mas ele disse que o Senhor te pague. Romanos 12:19 diz que a vingança pertence ao Senhor, gente. Não é a mim, não é a você. Às vezes você fica com as orações feiticeiras, e quando não fica, quando dá uma de crente por fora, só uma roupagem, você fica lá dentro, torcendo no coração, guardando, trazendo angústia. E aí quando a pessoa, até pelo infortúnio da vida, acontece alguma coisa errada, aí você diz: bem feito, eu sabia que Deus ia julgar a minha causa. Deus não julga como você julga, irmãos. Não é assim. Então, outro princípio, outra atitude, outra marca, outro passo, outra virtude: entregue a Deus, não fique guardando mágoa, aprenda a perdoar. Paulo trouxe primeiro uma palavra de reconciliação com João Marcos. Não quero morrer atritado, não quero morrer desse jeito, com a pessoa magoada comigo. E agora o cara acusa ele, ele vai preso, condenado à morte. Ele diz que o Senhor te pague, que o Senhor resolva essa situação. Entregue os seus problemas a Deus. Não resolva na força do seu braço. A sua justiça de Isaías, diz o profeta Isaías inspirado, que a sua justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia no hebraico, né? Que Isaías é hebraico. Naquele tempo as mulheres não tinham. Você vive no bom tempo, diga glória a Deus. Hoje você vive no tempo dos absorventes. Tem uns até com abas. Naquele tempo não tinha absorvente. Tinha uns paninhos que a mulher colocava. Você sabia que trapo de imundície é aquele pano que a mulher colocava lá onde você já entendeu? Isaías diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, panos que a mulher colocava lá naquele local. É isso está na Bíblia. Então a nossa justiça para Deus não tem valor. Então entregue a Deus, aprenda a perdoar, gente. A falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno e dissesse assim: ele vai ver, ele vai me pagar. E você quer vingança, e você que toma o veneno, e é você que está morrendo. E aí por muitas vezes você está doente, você está hospitalizado, sua vida fica travada. A gente aprende
em Mateus 18, 23 em diante, a parábola do credor incompassivo, que eu pensei que eu ia ministrar no reencontro, mas que vai ministrar a pastora do avivamento. E quando nós não perdoamos, ou não somos perdoados, nós somos presos espiritualmente falando e damos legalidade para que os demônios venham nos perturbar. Nós somos presos espiritualmente e os demônios vêm nos atormentar, porque nós temos a falta de perdão. Você não é delegado, você não é juiz. Solte as pessoas, perdoe, libere. Posso ouvir amém? Amém. E Paulo entendeu isso, e Paulo disse que o Senhor o pague. Não vai ser eu que vou resolver isso aí não, é Deus. Entregue a Deus. Vamos avançar. Qual o número que nós estamos e qual o versículo? Oi? Oi? O próximo é o 15 ou... 15. Versículo 15. Então leia, por favor. Tenhas muito cuidado com ele, pois... Não, 16 então. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam, e isto não lhe seja cobrado. Olha só, na primeira defesa, Paulo era acusado de tocar fogo em Roma. Interessante que eu estudei novamente, e eu tinha falado que era 19, mas eu vi que era 17, 18 e 19. Então não dá para saber os dias exatos. Ou foi 17, ou foi 18, ou foi 19 de julho de 64, que houve incêndio de Roma. O resto está tudo certo, que Roma foi incendiada por 7 noites, e uma semana foi incendiada, né, queimando ali os bairros, como eu já falei para vocês. E quem tocou fogo foi Nero. E aí Paulo era esse malfeitor. E aí quando ele foi ser julgado, ele disse: poxa, eu plantei várias igrejas, eu tive vários discípulos, até mesmo ele estava em Roma. Ele diz: o santo da casa de César vos saldo, né? Então eu fiz discípulo até na guarda pretoriana, eu tenho muito discípulo, eu tenho muita gente, então vai ter muita gente a meu favor, até porque eu estou sendo injustiçado. Não foi eu que toquei Roma, fogo em Roma. Mas quando ele chega lá, ninguém compareceu. Aí eu cito para você agora Isaías 49, 15. Pode a mãe, quando ainda amamenta, se esquecer do seu filho? Mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei dele, diz o Senhor para a sua vida. Quando todos te abandonarem, você ainda será maioria, porque a Bíblia diz em 1 João 4,4: maior é o que está conosco de que aquele que está no mundo. Você com Deus, você é maioria. Não importa se você estiver sozinho, porque Deus diz que você vai ter até aflições, vai sofrer até algumas injustiças, mas Ele também diz, Mateus 28, 20: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode aplaudir ao Senhor? Aquele que está em Cristo nunca estará sozinho. Jesus sempre estará com você para lhe consolar, para lhe abençoar, para lhe proteger, para lhe guardar, para estar com você, mesmo quando todos te abandonarem, quando a mãe que amamenta esquece do filho. E tem tanta hoje mulheres que jogam seus filhos na lixeira, como a gente vê todo dia, mas ele diz: o Senhor não se esquecerá de você. Amém. E Paulo diz que o Senhor esteve com ele naquele dia, daquele julgamento.
mas eu quero caminhar para o final. A outra virtude é que você nunca estará sozinho, entenda isso. Mas o último e o 7º passo, a 7ª atitude, é agora o 21, para encerrar. Vamos lá, o 21. Apressa-te e vem antes do inverno. Eu, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentaram. Amém, tá bom. Então ele diz assim, a parte A que interessa: apressa-te e venha. Paulo está escrevendo para Timóteo, não esqueça. Timóteo, apressa-te e vem antes do inverno. Qual é o próximo? Qual é a próxima virtude? A próxima atitude? Próximo passo? O que você tem que fazer? Faça logo. Abraão, Gênesis 22, 3. Abraão, quando Deus disse assim: Abraão, tu me amas? Pois pega teu filho e sacrifica teu único filho, a quem amas. A Bíblia diz que no outro dia, pela manhã bem cedo, Gênesis 22, 3. Bem cedo, hoje, você ainda pode dizer que é 6 horas, já é bem cedo, né, pá? Mas naquele tempo que não tinha nem luz elétrica, que a pessoa dormia cedo, bem cedo eu acho que era umas 3 para 4 horas da manhã, para sacrificar o filho. Abraão se acordou bem cedo e foi, pegou Isaque, pegou 2 jumentos, pegou os servos, Gênesis 22, 3, e foi e levou Isaque para ser sacrificado. Quando Jesus já ia ser traído, ele olhou para Judas e disse: o que tu tem que fazer, faça depressa. Então qual é o próximo passo, a próxima atitude, a próxima virtude? Tu tem que fazer, faça logo. Tem pessoas que nunca dizem o que tem que ser dito. Isso pode ser para o cônjuge, esposo ou esposa, pode ser para os filhos, pode ser para os pais, pode ser para um parente, pode ser para o pastor, pode ser para quem for. Aí muitas vezes, quando a pessoa morre, porque sabe o que Paulo está dizendo? Vem antes do inverno, porque senão pode ser tarde demais. Quando tu chegar aqui, eu já estou morto. E aí muitas pessoas, quando as pessoas morrem, que não tem mais jeito, começa a se rasgar seda, elogiar, falar. Irmãos, faça em vida. Faça em vida. Você tem que dar um presente no dia do pastor, que vai fazer agora dia 15 de julho. Seu pastor completa aniversário. Você tem que dar um presente e dar em vida. Mas aí é o pai, é a mãe, não visita, não tem tempo. Aí quando morre fica cheio de remorso. E o lugar que tem mais rasgação de seda é em velórios. Coroa de flores. Nunca deu um botão para a mulher, para a mãe. Uma vez eu levei um buquê de flores para a pastora do avivamento e eu coloquei aqui atrás. Quando eu dei para ela, ela quase desmaia. O que é hoje? Não sei o que. Eu digo: minha filha, não é nada não. Só para demonstrar o meu amor por você. Eu acho que ela nem vai se lembrar. Que ela tem um negócio de dizer, quando eu falo, ela me esquece, não lembro não. Então eu dei esse buquê de flores e ela ficou procurando as datas. Não é data nenhuma não. O dia para fazer é hoje, o dia aceitável do Senhor é hoje. Então você tem que fazer alguma coisa, faça agora. Abraão, para sacrificar o filho, tinha que ser de madrugada. Jesus, quando Judas ia trair, ele disse: o que tem que fazer, faça logo. Se vai me trair, me traia logo.
E você? O que você está esperando para fazer o bem? Quando temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Então, irmãos, são 7 princípios, são 7 virtudes, são 7 atitudes maravilhosas de um homem que estava no corredor da morte, que terminou dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é Nero que vai mandar me decapitar, não é Roma que vai mandar me decapitar. Não vou nem morrer, eu vou me entregar como libação. E agora que me aguarda é o reto juiz, me entregará naquele dia a coroa da justiça. E ele termina, você já pode ir ficando em pé, ele termina dizendo assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que referencial, que coisa maravilhosa para nós aplicarmos nas nossas vidas. E como eu falei, nos últimos dias, que já estão na moda, está tão em voga, a autoajuda, o coach, as palestras. Hoje eu trouxe uma palavra da ajuda do alto para a minha vida, para a sua vida, que se você colocar em prática, como diz Tiago 1:22, e seja não somente ouvinte, mas sejam praticantes das minhas palavras, a sua vida certamente jamais será a mesma. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. A equipe de louvor já se prepara para primeiro amor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus, que não volta vazia, mas que cumpre a tua vontade, meu Deus. Que exemplo maravilhoso, meu Deus, desse apóstolo, que no corredor da morte, meu Deus, não sabemos nem sequer se Timóteo chegou a visitar Paulo, meu Deus, porque a tua palavra não diz. Mas ele deixa uma lição tão maravilhosa, meu Deus. Quando hoje, por qualquer motivo, por situações tão pequeninas, queremos logo ficar de mal, e muitas vezes ficamos de mal com o Senhor, como se o Senhor fosse culpado de alguma coisa, do nosso fracasso, da nossa incompetência, dos nossos pecados, meu Deus. E Paulo diz: traga-me os pergaminhos, traga a palavra. Talvez antes de eu morrer, eu estou conjecturando, antes de eu morrer, quando disser que já vai morrer, Paulo, talvez deixa pelo menos agora eu ler um salmo, deixa eu ler um provérbio, deixa eu ler uma palavra. E ele traz um encorajamento tão lindo para as nossas vidas, meu Deus. Quando ele traz também uma palavra de reconciliação, quando ele diz: traga-me João Marcos, porque talvez no decorrer da vida eu dei uma patada, eu fui duro, eu fui mal educado, eu fui um cavalo, mas eu não quero terminar minha vida desse jeito. Eu quero me reconciliar, eu quero me consertar, eu quero colocar a minha cabeça no peito daquele jovem e dizer: me perdoa, porque eu fui rude, porque eu não sou Deus para julgar. E aí ele diz: me traga João Marcos, porque ele é útil. Reconhecer
que as pessoas são úteis, que as pessoas são importantes, porque cada um foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus na cruz do Calvário morreu por todos nós, porque o seu sacrifício foi para todos, claro, todos aqueles que nele crêem. E foi para João Marcos também, talvez foi para algumas pessoas que hoje nós odiamos, que hoje nós detestamos, que hoje nós queremos que morra, que hoje nós queremos o mal. Quando Paulo diz para aquele Alexandre que traiu Paulo, que entregou Paulo, ele diz que o Senhor lhe pague. Meu Deus, nos ajuda a entregar a Ti, meu Deus, que a vingança não seja nossa, meu Deus. Oh Senhor, como somos tão pecadores, meu Deus, como somos criaturas tão ruins, meu Deus, nos ajuda, meu Deus, nos socorre, meu Pai, tem misericórdia da Tua igreja, meu Deus, perdoa a Tua igreja, meu Deus, homens comuns, homens iguais a nós mesmos, fazia tantas coisas, meu Deus, e o Senhor ainda deu a promessa, o Senhor disse no meu nome, farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto ao Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, meu Deus, a pregar a Tua palavra, a levar Teu Evangelho, a testemunhar, meu Deus, que sejamos imitadores de Paulo, meu Deus. Oh Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que é tremenda, que depois de 2000 anos ainda fala tanto conosco, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. E aproveita.